Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Obediência e resignação. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Vamos aos comentários. Hoje, a gente vai falar sobre duas virtudes que são essenciais para a nossa jornada espiritual, que é a obediência e a resignação. Frequentemente, meus amigos, essas palavras são mal interpretadas, e elas acabam sendo vistas, muitas vezes, como sinônimo de fraqueza ou até mesmo de submissão. Mas, na verdade, as duas são ferramentas poderosíssimas que nos guiam em direção à paz interior e ao nosso progresso na nossa caminhada evolutiva. A obediência, segundo o espírito Lázaro, nesse texto, ele diz que é o consentimento da razão, ou seja, significa agir de acordo com a lógica. E isso seria reconhecer a sabedoria daqueles espíritos que nos guiam e também das leis de Deus que nos regem. E isso não quer dizer que se trata da obediência cega, mas sim de uma atitude que é consciente e que reconhece a ordem natural das coisas. Já a resignação, por sua vez, ela é o consentimento do coração, segundo o texto. E isso quer dizer que é a capacidade de aceitar com serenidade todos os desafios e provações que nós passamos em nossas vidas, sem revolta e muito menos com amargura. É compreender, meus amigos, que às vezes o sofrimento ele faz parte do nosso aprendizado e ele serve para o nosso crescimento espiritual. E aí o espírito Lázaro, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio nos lembrar de Jesus,
que foi o nosso maior exemplo de obediência e resignação que passou aqui no nosso planeta. Ele encarnou aqui com essas virtudes numa época complicadíssima, onde o mundo era dominado pelo materialismo e pela corrupção. E ele veio, mesmo assim, nos ensinar que a verdadeira força reside na humildade, no sacrifício e principalmente na renúncia de tudo aquilo que nos afasta do bem. E aí, meus amigos, o texto ele fala também que cada época da história da humanidade ela é marcada por um vício ou uma virtude que define essa época. E a virtude da nossa geração, segundo a afirmação do Espírito, é a atividade intelectual. E é notório que ainda somos uma sociedade que estamos loucos por conhecimento e pelo progresso da nossa inteligência. Porém, ele diz que o nosso maior vício é a indiferença moral. Ou seja, muitas vezes a gente acaba deixando de lado a moralidade das coisas nas situações que acontecem no nosso dia a dia. E isso é muito perigoso porque a gente corre o risco de se perder na busca pelo conhecimento incessante, toda hora, e deixar de cuidar da nossa alma, dos nossos valores, da nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, que a gente possa lembrar que tanto a obediência como a resignação, elas não são fraquezas, mas sim são forças. Elas são ferramentas poderosas para que a gente consiga atravessar as dificuldades que a gente passa em nossa vida com muita serenidade, com muita sabedoria e com muito amor, como Jesus nos ensinou. Que a gente possa abraçar tanto a obediência como a resignação na nossa jornada evolutiva e que a gente possa buscar sempre assim, junto delas, o nosso progresso espiritual e a felicidade genuína. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião. Pelos familiares e amigos desencarnados. Pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!